E aí, tudo bem com você? Bem, hoje nós vamos falar sobre enxaqueca lateral, nessa parte aqui da cabeça, ou para os iniciados, enxaqueca do yang do fígado. Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Mas antes disso, ó, curta. Quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora, ative o sininho para ser notificado que toda semana, toda terça e toda sexta tem vídeo novo aqui para você, tá legal? Agora sim, vamos ao vídeo. Quatro livros, Bernardo. 4 livros e 4 autores. Quatro livros e 4 autores? Normalmente são 3 livros, três autores, 3 livros, 4 autores. Mas agora são 4 livros e muito ponto. Então a galera tem que estar aí com papel e caneta, ou papel e lápis na mão, porque vai ter muito ponto para vocês escolherem aí desses 4 autores, né, que são 2 de língua portuguesa, e um de língua inglesa e outro de língua espanhola. Então tem autor aí para tudo quanto é gosto, e tem muito ponto. Acupuntura no mundo inteiro. Exatamente, acupuntura no mundo inteiro. Então, estamos aqui para colher essas informações e passar para vocês, né? Hoje nós vamos falar aqui, prepare aí que é muito ponto, esteja muito atento. Se você piscar, vai perder ponto, porque é ponto à beça. É muito ponto que tem aqui para vocês. Compartilhe aí com aquele teu amigo, aquele que sofre de enxaqueca, que tem aqueles pacientes com enxaqueca, compartilhe aí com esse teu amigo terapeuta, que tem muito ponto e muito ponto extra, tá? Tem alguns pontos extras aí, inclusive, que eu uso, mas vocês vão ver aí a quantidade de pontos, que são muitos tipos de enxaqueca, Bernardo. Como eu já tinha falado aqui, eu escolhi um tipo de enxaqueca. Eu vou falar aqui... Dá para falar de todas as enxaquecas numa live só, Demir? Só uma live de um dia inteiro. São muitas vertentes. E para vocês terem ideia, a quantidade de pontos que tem somente para esse tipo de enxaqueca. Somente para esse tipo de enxaqueca que eu peguei os pontos aqui, porque se fosse pegar para todos os tipos de enxaqueca, ia usar o mapa inteiro, porque é muita agulha. Porque na cabeça, né, a enxaqueca, ela tem vários meridianos ali que afetam, né? Vários pares de meridianos, dependendo aí do nível energético de cada uma, você tem ali um tipo de enxaqueca. E tem aquele tipo de enxaqueca que é chu, né? Aquela enxaqueca mais... que você aperta, melhora, que aquela pessoa, tem enxaqueca, melhor. Aí aperta, você melhora, e tem aquela enxaqueca que se você tocar, a pessoa explode. Então, a pessoa morde a tua orelha. Exatamente. São vários tipos de enxaqueca aqui que nós temos, então cada um tem uma vertente de tratamento. Eu vou falar sobre um. Eu li muito livro, hoje foram muitos livros para poder escolher um tipo de enxaqueca para passar aqui para vocês, que é o mais comum, que na realidade é o que mais comum que aparece aqui no nosso consultório do Brasil de maneira geral, né? O que é o mais comum, e eu vou falar nele daqui a pouco. Maravilha, são vários tipos de enxaqueca e a gente tem que estar aí preparado para atender todas elas. E hoje a gente vai falar um desses tipos. Exatamente, que é o mais comum, porque dor de cabeça todo mundo vai ter, tá? Enxaqueca, cefaleia, é a mais comum, todo mundo vai ter, isso não tem escapatória. Isso todo mundo já passou por isso uma vez na vida. Então... E dá para tratar sem tomar remédio, Aldemir? Sem tomar remédio nenhum, principalmente aquela grávida, né? Uma das vertentes, né, que eu não vou falar muito aqui, é parto.
né, o parto, aquela lactante, né, aquela mulher que está amamentando, também tem muita dor de cabeça. Uma das origens, né, segundo a medicina chinesa, é o parto, e isso é muito comum, já atendi muita gente assim. Então, quem atende aí essa galera, e as grávidas não podem tomar remédio, né, tem uma restrição aí com relação Várias a isso, coisas. porque normalmente os remédios para enxaqueca são muito fortes, né? Então aí, hoje eu vou usar muito a acupunturês, eu não gosto de utilizar, mas eu não vou conseguir escapar por isso, disso, né? Vai ter muito termo de acupuntura que hoje vou falar alguns pontos extras, então vou até soletrar os pontos depois para vocês, tanto que os autores utilizam, quanto eu também utilizo. É uma das procuras grandes que se tem no consultório, né? É enxaqueca e também dor lombar, que são dois campeões de audiência. E nessa época agora está aparecendo muito dor no pescoço, ombro e ali naquela região ali perto da escápula, que são regiões também bastante afetadas, tá? É o Que outono, falam né? isso, exatamente. Essa mudança de clima, né? Você tem que andar igual cebola, né? Sai de manhã, Tira casaco, bota então, casaco. exatamente. Aí nessa tu pega um vento ali na região e tu tem aquele torcicola, coisa já, aquela dorzinha, já atendi alguns pacientes. Desde a semana passada eu estou atendendo pacientes com essa, com essa patologia, né? Com ar-condicionado no carro, o ar-condicionado no trabalho, porque a galera está voltando a trabalhar aí, então está tendo uma síndrome maior, né, dessa região, uma procura maior, né, de dor nessa região da cervical e também de enxaqueca, que trabalho da enxaqueca, tá, gente? Uma das coisas aqui que tem é trabalho da enxaqueca Trabalha em e excesso, né? bastante. A live tá longa, hoje a live tá longa, né, são bastante pontos, eu quase fiquei doido hoje com tanto autor, né? Quase Porque ficou com dor de o, cabeça com tanto autor, né, Aldemir? que os pontos que eu utilizo é mole, eles estão todos na minha cabeça. Agora, Agora, o ponto a dos outros. relação dos outros, e é muito ponto, vocês vão ver aqui, fique ligado. E adivinha qual o gênero que tem maior índice de enxaqueca? As mulheres, Mulheres. né? Também. E a gente vai ver o porquê disso, vai falar um pouquinho nessa live. Hoje nós vamos falar sobre enxaqueca. E para quem não me conhece, né, eu sou Aldemir e eu te ajudo a tirar a dor osteomuscular do seu paciente com agulhamento na dor. E hoje nós estamos com a live especial, né, que foge um pouquinho aí do foco, né, do curso, né, o curso de agulhamento na dor, mas a pedido das pessoas a gente vai acabando acrescentando aí as patologias. E hoje nós vamos falar sobre enxaqueca. Ao longo dessa live a gente vai falar sobre a enxaqueca, né, o que é enxaqueca, né, ela no conceito ocidental, o que leva às causas da enxaqueca, também no conceito oriental, o que é e o que pode levar também à enxaqueca, né? Os meridianos envolvidos aí no tratamento, vou falar também, né? Os principais meridianos que estão envolvidos nesse tipo de enxaqueca, tá? Nesse tipo de enxaqueca específico, porque como são vários tipos de enxaqueca, tem vários outros meridianos também que participam, tá legal? Vou falar os principais pontos aí, segundo a literatura dos livros publicados aqui no Brasil de diversas origens, né? Alguns não tem nem ainda na língua portuguesa, né? Mas a gente pesquisa e traz aqui para vocês, né? São livros utilizados no mundo inteiro, então a gente, além de trazer o que é aqui de autores nacionais, eu acho que só tem um autor nacional dessa vez. Sim, hoje tem chinês, um brasileiro, um inglês e um de língua espanhola. De língua espanhola. Eu não sei bem se ele é espanhol mesmo Espanhol.
ou ou se o algum... livro foi traduzido para o espanhol. Isso. Não, não, ele é de origem de língua espanhola, com certeza. Aham. Mas como são vários países com essa língua, com a língua espanhola, eu não sei realmente de qual país ele é, porque muitos países aqui da América Latina, né, utilizam a acupuntura. Aliás, vários seguem a gente aqui da língua espanhola. Eu não sei se ele é argentino, venezuelano, boliviano, eu não sei, ou se é espanhol, realmente eu não sei. E também vou falar os pontos que eu utilizo, né, que graças a Deus com enxaqueca foi 100% de acerto, De tá? acerto, cem né? por cento de satisfação aí dos pacientes, que normalmente eles chegam lá não acreditando que vai funcionar, porque eles tomam aquele monte de remédio. E, aliás, o que tem de remédio para enxaqueca, né? O que tem de químico para enxaqueca, nem todos dão certo. Vão lá, colocam a agulha e liga feliz da vida no dia seguinte que ficou sem enxaqueca, né? Eu tenho até lá um mapinha para acompanhamento do diário da enxaqueca, né? Que quem vai lá para esse tipo de tratamento, eu tenho, né, uma folhinha lá do diário de enxaqueca para a pessoa dizer para mim se teve enxaqueca, se não teve, porque às vezes a pessoa se perde. E isso é uma base boa para o nosso tratamento. Certo? Não, maravilha. Um problema muito recorrente aí no nosso consultório. Enxaqueca, vocês vão aprender a tratar enxaqueca. Dá para falar de todas as enxaquecas numa live só, Aldemir? O Não, pessoal que está não dá, chegando aí. não dá para falar. Nem até as ocidentais, né, na visão ocidental, apesar que normalmente os químicos, né, os remédios são os mesmos, os fármacos, de maneira geral, são os mesmos, mas são vários tipos de enxaqueca, né? E o que é enxaqueca, né? É uma cefaleia, é uma dor de cabeça, que pode ocorrer em qualquer idade, não tem idade, tá? Normalmente um adolescente já tem, né? A partir da adolescência já tem, a idade adulta se acompanha e afeta muito mais as mulheres. Tem uma proporcionalidade muito grande de mulheres, eu não consegui descobrir o percentual, mas a grande maioria são as mulheres que são afetadas por essa patologia, né? E também pode ter, assim como na medicina oriental, na medicina ocidental, e tem alguns gatilhos, né? Que você pode vir, alguns já são até semelhantes à ocidental, à oriental, desculpa, né? Porque lá, 4.000 anos atrás, eles já descobriram o que podia afetar. Algum deles é jejum, né? Um jejum muito prolongado, quer dizer, a falta de alimentação, uma dieta inadequada pode ter isso, né? Estresse também, o Se eu estresse é um não comer, gatilho eu forte. fico com uma dor de cabeça e um mau humor terrível. Se eu levantar de manhã e não tomar meu café, não me alimentar, eu não consigo. Eu não consigo. Eu acordo já com fome, eu tenho que comer também, senão eu fico com dor de cabeça. Não chega a ser uma Uma enxaqueca, mas cefaleia, uma enxaqueca. é uma cefaleia leve, né? Uma dor de cabeça leve. Né? O estresse, como eu falei, a insônia também é muito recorrente, né? A pessoa tem insônia e acaba tendo estresse. A alimentação e bebidas, né? O uso de álcool também dá muito, né? Para mim, um gatilho muito grande para mim hoje em dia já não, que eu já sei, né? Mas eu sofri com enxaqueca durante muito tempo, até eu descobrir a acupuntura. Aliás, eu descobri a acupuntura Por causa da por causa da enxaqueca, né, Aldemir? enxaqueca. Exatamente. Por uma crise danada de enxaqueca, eu sempre tinha enxaqueca, então eu fui tratado num curso com a professora Michele Dorfman, lá em 96, já muito tempo atrás. Eu estava com enxaqueca danada, ela me tratou. O curso era sempre final de semana, no sábado e domingo. O curso não era com ela, era aluna junto comigo e ela já era acupunturista, né? Era um curso no IARD, um curso de Tuiná. Na época, eu já fazia shiatsu, né? Aí nessa época eu fiz vários cursos, fazia shiatsu, fiz reiki, fiz o de Tuiná, fiz Seitai, fiz vários cursos na época. E
Um deles era esse, eu conheci lá a Michele, né, um amor de pessoa, né, ela está aqui, Muito alto astral. Michele Dorfman, ela é professora na ABAC, né, Michele Dorfman, é uma excelente acupunturista, tanto é que ela me tirou ali no meio da aula, né, ela me colocou as agulhas lá, eu fiquei na máquina, que era um curso de Tuiná, né, que é uma massagem chinesa, me colocou várias agulhas, eu fiquei lá, aula correndo, me tirou e depois eu fiquei ótimo, saí, me enchi o pote de vinho à noite, que eu saí com os amigos, que normalmente não era isso, né? O meu tipo de enxaqueca é um tipo de enxaqueca que piora com o movimento, né? O barulho não me incomoda, a luz não me incomoda, nada disso me incomoda o movimento. Eu tenho que ficar parado, eu tenho que ficar deitado, então eu não podia sair. E na realidade eu saí, né? Eu fiquei assim, tranquilão, eu falei, pô, eu tenho que trabalhar com isso, né? Dito e feito. Aí depois terminei o shiatsu, que o meu objetivo era só fazer o shiatsu, eu acabei fazendo acupuntura também. É uma patologia que não dá muito para você se autoatender, que tem muito ponto nessa região aqui da face, né? A gente vai até falar sobre isso, o porquê disso também. Então, Determinadas patologias eu coloco agulha, mas na face não dá não. Tem que ser um acupunturista para me ajudar. eu não. Ó, a Camila aqui, a nossa vizinha, tá no Flamengo. Ah, tá no Flamengo, então passa lá, agenda com a gente. É só marcar. Eu comigo, com o Bernardo, com outros terapeutas que temos lá na clínica. Tá legal? E além disso, né, eu já falei aí, jejum, estresse, insônia, alimentação, né, inadequada, né, a dieta, né, inadequada, álcool, o fumo também, alterações hormonais, né, isso acontece muito em mulheres em algumas épocas da vida. Normalmente acontece ali junto com a menstruação, muitas mulheres têm enxaqueca, ali nesse período da TPM, né? Então essas alterações hormonais causam muito isso. E perfume também, o cheiro, né? Algum tipo de cheiro que pode causar isso, é um gatilho também. E os sintomas, normalmente, né? É dor, né? Uma dor latejante, pulsátil. Algumas pessoas também têm náusea, têm vômitos, tem uma hipersensibilidade, pode ser à luz, a som, odor, ao movimento, que é o meu caso. A irritabilidade, a pessoa fica irritadiça. Eu acho que isso é comum para todo mundo, né? Porque ninguém gosta de dor, né? Pode ter depressão, pode ter agitação também. São sintomas normalmente que vêm junto da enxaqueca. A pessoa tem aquele gatilho, né? Aliante, normalmente vem um gatilho, tá, gente? Normalmente tem. Por isso que eu tenho lá. Do nada, né? Por isso que eu tenho lá um diário da enxaqueca, lá para a pessoa acompanhar, para falar, tive, não tive, foi leve, foi forte, foi de manhã, foi à tarde, foi depois do almoço, o que eu fiz, para a gente poder identificar, porque muitas vezes a gente não consegue identificar qual é o gatilho. E sempre tem um gatilho. Isso facilita muito ali no nosso diagnóstico, tá? Porque isso é muito, 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 muito importante. E, Aldemir, no conceito oriental, o que pode causar enxaqueca? O que pode causar? São basicamente as mesmas coisas, tá, gente? Mas o que não tem esse nome, né? Como sempre é o nome, enxaqueca é o nome ocidental, né? Aí que a gente tem uma estagnação de qi e sangue. Estagnação é aquela obstrução, né? Tanto da energia, né? Que é o qi, né? Ou aqui, ou ti, né? Ou sangue, né? Que pode ocasionar essa dor, né? São vários tipos de dor, dependendo aí da região, né? E você pode causar por alguns motivos. Pode ser pela constituição da pessoa, pela emoção também, né? Dela, pode ser principalmente, são 5 emoções que a gente se trata, tá? Mas normalmente, o que causa a enxaqueca, o gatilho é a raiva, o medo e a preocupação, tá? Que são as emoções que mais causam, né? Que está aí dentro
do elemento madeira, dentro do elemento fogo, dentro do elemento terra. Uma coisa que eu falo, né, que lá dos 5 elementos, né, se você aprender alguns elementos, desculpa, eu falei errado, desculpa, vamos lá de novo. Elemento madeira, elemento água, né, que é o medo, e o elemento terra. Né? O elemento fogo, ele também tem uma vertente ali também, que é a alegria, mas a emoção, a alegria, normalmente ele não tem esse tipo de preocupação, né? De cefaleia. Ele pode causar alguma outra. Quando você está alegre, você tende, muitas pessoas tendem a beber, a comer, fazer alguma coisa que acaba virando o gatilho. Né? Chuta o balde, né, Aldemir? Exatamente, E aí exatamente. a cabeça apaga. Exatamente. O excesso de trabalho também é um gatilho, né? A pessoa que se exaure ali no trabalho. A alimentação é uma delas, né? Isso tudo, para você ver, tem muita semelhança, né? A atividade sexual também, né? Você isso, né? Que a atividade sexual tem a ver com o elemento água, então você pode, é um gatilho, né? O parto é um deles, né? É um gatilho, né? Eu atendi já muitas pessoas depois do parto tiveram episódios de enxaqueca. Foi o gatilho, né? Ali tiveram anos aqueles episódios de enxaqueca sem identificar e eu tratei disso também. Né? Tem até um texto meu lá no meu blog falando sobre isso. Né? O parto, né? Então, e pode ser algum acidente, né? A pessoa pode bater com a cabeça, ter algum tipo de patologia devido a algum trauma. Né? E também por fatores, daí que já entra muito na parte da acupuntura mesmo, né? Que são fatores patógenos externos, né? Fatores patogênicos externos, que pode ser tanto pelo vento, né, quanto pela umidade. A umidade é aquele tipo que você aperta e melhora. Aperta em algum lugar, pesada. melhora, exatamente. É esse tipo, que é o que a gente não vai falar hoje. E o outro é por vento, que ele já vai estar incluído aqui dentro da gente. E uma das características, né? Vai estar aqui falando sobre isso. Né? E por que, gente, a dor de cabeça vem muito, o vento, né, que está dentro do elemento madeira, tem muito a ver com isso. A cabeça, porque a cabeça é o máximo do Qi. Todo Qi está, o Yang está nessa região, a região mais Yang, a região que mais concentra Qi. Né? Todos os meridianos Yang estão na cabeça. Todos, não tem meridiano Yin que não seja na cabeça. Todos eles ou terminam ou começam na cabeça. Aí que você acaba tendo uma elevação aí da energia, que leva alguns fatores patogênicos, que leva à ascensão do yang do fígado, o fogo do vento, fogo do fígado, o vento do fígado, o calor do coração, que são todos esses tipos de patologias que vão lá. Para vocês terem ideia, dos meridianos que passam na cabeça, nós temos aí, todos eles são yangs, né? Vou falar na ordem da sequência, na sequência energética. Intestino grosso, estômago, quer dizer, o intestino grosso, ele começa na mão, termina na cabeça. O estômago começa na cabeça, termina no pé. O intestino delgado começa na mão, assim como o intestino grosso, e termina na cabeça. A bexiga começa na cabeça e termina lá no pé. Né? O triplo aquecedor, ele começa na mão e termina na cabeça. E a vesícula biliar, né, que começa na cabeça e termina no pé. Então, todos ou começam ou terminam na cabeça. E todos de Yang. Não existe meridiano Yin, na cabeça. Então, a cabeça tende a isso, tende ao excesso, tende a enxaqueca. Exatamente. Estão todos ali, tá legal? Então, a gente vai falar muito do acupunturês, né, que é da ascensão do yang do fígado, foi o que eu escolhi, né? Ascensão do yang do fígado, você vai
tem um pouquinho do fogo do fígado também, tem um pouquinho do vento do fígado, do calor do coração, não vou falar. São vários tipos de patologias, né? Para cada área da cabeça, são alguns meridianos que trabalham. Né? Tem o da nuca, né, que é o meridiano da bexiga, do intestino delgado, que é o yang máximo. Tem o da testa, que está ligado ali ao estômago e ao intestino grosso, né, que é o yang brilhante. Né? Pode ver que é tudo yang, tá, gente? Todos os meridianos yang. Tem na lateral da cabeça, que é a vesícula biliar, que é o que eu vou falar hoje, vesícula biliar e triplo aquecedor, que é o yang mínimo. Tem um, né, que também, que é o yin terminal, mas eles não passam na cabeça, mas como tem a ascensão do yang do fígado, que o fígado tende a subir na cabeça, né? O par do fígado é a vesícula biliar, que é também que é no alto da cabeça, aquela que tem aqui nessa região do alto da cabeça, no topo da cabeça, no topo da cabeça, que é a do fígado e do circulação, sexualidade ou pericárdio. Vai depender muito do coisa que do autor que você está vendo, né? Alguns falam pericárdio, outros falam circulação, sexualidade, tá legal? Aí cada um fala coisa. Tem algumas coisas que o autor espanhol, bexiga para ele é berriga, né, que é com V, aí você, né, o triplo aquecedor, triplo recalentador, fala de um jeito diferente, é um pouquinho mais complicado. Então, eu vou falar muito aqui da ascensão do yang do fígado, tá legal? É o que eu vou falar, a ascensão do yang do fígado, e vou dar umas dicas também sobre a retenção de alimentos. Quem tem aquela retenção de alimentos, tem aquela náusea, tem aquele regus, que eu não vou conseguir falar. Tem aquela guarda-chuva na boca. Exatamente, eu vou falar um pouquinho, vou dar umas dicas também. Refluxo. Disso. Um refluxo eu vou falar um pouquinho deles. Hoje a live é mais acupunturês do que o normal, porque caminha para esse lado, para a gente poder entender a cefaleia, a enxaqueca com a visão oriental. Tem que imergir um pouquinho, entrar um pouquinho no mundo lá da medicina tradicional chinesa. Exatamente. Eu tenho muita preocupação quando a pessoa não conhece, não é iniciada, né? Quando é leiga na área, né? Algumas pessoas conhecem, mas nem todo mundo tem a obrigação de conhecer. O acupunturista, sim, né? Ele precisa saber para fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento. Né? Nossa enfermeira Roberta nos ajudou aqui, regurgitamento. É isso aí. Ajuda aí que minha língua não me ajuda, Roberta. É um trava-língua. Exatamente. Roberta, enfermeira experiente há muito tempo, muitos anos. Exatamente. Aí uma excelente terapeuta, bombando também. Legal. Então, gente, o principal meridiano aí afetado, vou falar também do meridiano do fígado, mas o principal é a vesícula, que ele passa, é o meridiano que passa nessa região aqui, né? Aí você pode ter dor de cabeça, ela pode ser a enxaqueca, né? Pode ser ou bilateral ou unilateral. O tratamento é o mesmo. Tá legal? E esse enxaqueca não está no curso de agulhamento na dor ainda, apesar de ter muitos pedidos, provavelmente ele não esteja no online, talvez seja um curso, ele não vai entrar no presencial, se entrar vai ser um curso específico para enxaqueca. Enxaqueca. Porque são muitas nuances, vocês vão ver aqui a quantidade de pontos que são, né, e são pontos muito específicos, são pontos fora do meridiano, são pontos que a gente tem que saber bem, né? E tem pontos que nem todo mapa tem, tá, gente? Tem alguns pontos aqui que, aliás, muitos pontos que se tem extras, nem todo mapa tem. Tá? Tem mapa que é mais completo e outros não, tá? Então, vamos lá, papel e caneta na mão, que eu vou falar aqui os pontos aí para tratamento de enxaqueca por
recomendação aí dos profissionais, dos autores. Renomados. Exatamente. Lembrando, funciona. Tá legal? Funciona para eles. Mas é o que eu sempre falo aqui, eu não gosto de usar muitos pontos, eu uso a quantidade necessária. Tá? Por quê? Acaba demorando muito atendimento, se demora muito tempo colocando ponto, que não é, principalmente se você não conhece aquele ponto, você vai ali com um pouco mais de dúvida, se você está iniciando, você tem um pouco mais de dúvida. É claro que depois de muitos atendimentos, para aquele tipo de atendimento, você tem aqui, você tem mais prática, tá? Fica mais fácil. Lembra? Vamos lá, os pontos. Isso aqui é só para pontos para ascensão do yang e do fígado. Pontos para ascensão do yang e do fígado, que é um tipo de enxaqueca. Enxaqueca por ascensão do yang e do fígado, tá? São vários. Eu falei para vocês todos eles. Então, isso vai ser só um tipo de enxaqueca. Vamos lá, autor 1. Esse autor é de língua inglesa, tá? Então, vamos lá. F3, F3, F8, F8, BP6, BP6, TA5, TA5, VB20, VB20, R3, R3, Taiyang, TAI, YAI. Não, falei errado. Vamos lá. Taiyang, TAI, não, TAI, YANG. Taiyang, tá legal? É um ponto muito utilizado. Aqui, assim, desse lado aqui. Vamos lá. É bem instintivo, né? A pessoa está com dor de cabeça, ela vai lá e faz aquela massagem. Eu fico falando, você, que é aquele ponto que você já conhecia, não sabia bem para quê, mas dá lá. É um ponto. Né? Taiyang, CS6, CS6, P7, P7, VB43, VB43, VB4, VB4, VB5, VB5, isso tudo o autor só, tá? VB4, VB5, VB6, VB8, VB9, VB13, VB14, VB21, B2. Quase que ele bota todos os pontos da vesícula biliar. Vai botar aquele monte de agulha. E esse daí não é o maior não, tá? A gente vai ver lá. VB21, né? B2, B2, IUAL, ele é bem aqui no meio da sobrancelha, tá? IUAL, vamos lá. YU, YAO. Eu acho que é assim que fala, IUAL. E por último... Nosso chinês é um espetáculo, né? Meu português já é ruim, o chinês então. E por último, VB41. Tá legal? Isso, autor 1. Eu falei aqui na ordem que ele diz no livro dele. Tá legal? Na ordem que ele diz no livro. Daqui a pouco eu repito ele, tá legal? Autor 1 foi o que eu falei. Beleza, autor 2, esse é de ascendência asiática, mas ele é brasileiro, tá? Então vamos lá. Taiyang, Taiyang é o mesmo ponto que eu falei lá, T-A-I-Y-A-N-G, Taiyang, VB20, VB20, TA17, TA17, VG20, VG20, VB8, VB8, F3, F3, IG4, IG4, TA5, TA5, VG16, VG16, VB34, VB34, B10, B10, P7, P7, TA2, TA2, TA3,
VB41 e VB41. Vamos lá, autor 3. Isso é um livro chinês, tá? Lá de uma escola da China. São bem menos pontos, porque tem menos pontos aí, tá legal? É o Taiyang. Taiyang, pode ver que o Taiyang está nas 3 combinações, tá? Taiyang, 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 VB8, TA5, VB41, F2 e VB34. É o que menos pontos tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou repetir esse daqui, que é rapidinho, né? Taiyang, VB8, TA5, VB41, F2 e VB34. Pode ver que o VB está dominando todas, né? O Taiyang e o VB está dominando todas. Aí eu vou falar... né? Isso, que é dessa região, né? Muito nessa região. Que é o acoplado do fígado. Exatamente. Ele está dentro do alimento madeira aí. Yang. Mas como é a ascensão lá do Yang do fígado, aí a gente tem ali o seu acoplado, está mandando ali na relação de pontos. Exatamente. Agora tem um de língua espanhola, né? Eu tenho que ver qual é a nacionalidade dele, prometo que da próxima vez eu falo a nacionalidade dele. Quarto autor, né? Quarto livro. Ele tem umas combinações aí que foi a que eu menos gostei, foi essa combinação, tá? Ele começa abrindo um vaso maravilhoso, o vaso Yang de conexão, tá? Ele utiliza esse, né? Vou falar do jeito que ele faz aqui. Quando eu uso vasos maravilhosos, né? Eu coloco os pontos, né? São os 2 pontos da combinação, que normalmente é um no braço e outro na perna, às vezes no pé, né? Nessa região, membro superior, membro inferior. Eu coloco, deixo 10 minutos e depois tiro ele invertido. Ele faz uma combinação aqui que eu normalmente não faria, tá? Mas vamos lá, se eu fosse o iniciante, eu não usaria essa, mesmo que você fosse iniciante. Mas vamos lá. O TA5 com VB41. TA5 e VB41. Ele abriu e fechou aí o vaso Yang de conexão. Tá legal? E também ele faz o vaso da cintura, que ele abre o VB41 e fecha com TA5. Ele inverte, tá? Ele usa os dois, porque a cada par de pontos, né, do vaso maravilhoso, quando você usa um e usa outro, eu estou devendo uma live aqui de vasos maravilhosos, né? Quando ele abre um e fecha outro, é o mesmo ponto. Quando você inverte a combinação, quando você coloca ao contrário, você abre um outro vaso, ativa, né? Na realidade você não abre, você ativa um outro vaso maravilhoso. Então ele é o TA5 mais VB21, que é o vaso Yang de conexão, e depois é o VB41 com o TA5, que é o vaso da cintura. Uma combinação muito boa para dor no quadril, que eu já passei isso aqui. Tá legal? E ele depois fala um terceiro vaso um terceiro vaso maravilhoso, que esse é o mais comum, que é com o ID3 mais o B62. ID3 que é o vaso da bexiga 62, né? ID3 e o bexiga 62, né? Que é o vaso governador. Então, ele aí, para tratar, ele abriu 3 vasos, né? O vaso Yang de conexão, a gente até entende, né? O vaso Yang de conexão, que ele conecta todos os meridianos de Yang, né? Do corpo. Então, como eu falei antes, o vaso, todos os meridianos de Yang, ou eles iniciam ou eles terminam na cabeça, tem que ter uma lógica para isso. O vaso governador, ele passa pela cabeça, né? Então, tem ali
Tá Tem passando uma na região. conexão, né? Está passando na região, mas eu não entendi aí a opção. Ele não explica isso, ele só dá a relação de pontos, o porquê do vaso da cintura. Tá legal? Mas esses são, são as combinações de pontos que ele utiliza. Tá? Além desses pontos, ele diz para colocar outros pontos. Tá legal? Vamos lá. O VB1, anota. Eu só vou falar, tudo agora é VB, tá? Tudo agora é VB, não vou ficar falando VB não, tá? É tudo VB. VB1, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 38, 43 e 44. Nossa, botou quase todos os pontos da vesícula biliar. Vai tirar a enxaqueca? Vai, porque não tem como errar, gente. É Sim. muito ponto, você não tem como errar. Tu vai ficar meia hora só colocando agulha. Porque tu coloca de um lado e coloca do outro, né? Então, não Sim. tem jeito. Vou repetir todos os pontos de agora, tá legal? Então, ó, bota aí para anotar, para ver qual o ponto que você perdeu. Isso. Autor 1, Aldemir. Autor 1. Aí vocês escolhem aí a combinação, tá? Quando lá usava um deles, né? Eu acabei, vocês vão ver que a minha combinação tem um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Porque são livros que eu tenho de muito tempo. Todos eles 60 lá anos com o livro, Aldemir? é quase isso. Né? Mas todos eles são do século passado. Todos os livros são do século passado, tá legal? Então vamos lá, o Douro 1, F3, F8, vamos lá, repetindo. Autor 1, F3, F8, BP6, TA5, VB20, R3, Taiyang, CS6, P7, VB43, VB4, VB5, VB6, VB8, VB9, VB13, VB14, VB21, B2, IUAU e VB1. Tá legal? Autor Maravilha. 1. É muito ponto Então, é pela isso aí. sua combinação, porque o Aldemir Lembrando que já a tem sua... aqui a sua prática e Exatamente. ele utiliza menos pontos do que esses autores aí e É. tem bons resultados. Na grande maioria das vezes eu utilizo menos pontos que ele. Eu vou vendo o que é melhor, o que funciona, o que não funciona. A gente erra muito, né? Todo mundo erra muito, né? No início. Mas depois a gente, pô, é isso aqui que deu. Então são esses pontos que eu falo e eu vou falar na ordem que eu utilizo, tá? Lembrando que combinação de pontos não é protocolo. É uma combinação de pontos. O protocolo tem uma série de outros procedimentos. Tá legal? Então vamos lá. Autor 2, Taiyang, VB20, TA17, VG20, VB8, F3, IG4, TA5, VG16, VB34, B10, P7, TA2, TA3 e VB41. Tá legal? Autor 3, que eu acho que esse tem até menos pontos que eu, tá? Eu acho que esse conseguiu me ganhar. Vamos lá. Taiyang, VB8, TA5, VB41, F2 e VB34. Lembrando que eu estou colocando aqui na ordem que eles dizem no livro, tá? Não sei se essa ordem é de inserção. É a ordem que está no livro deles. Tá legal? Autor 4. Autor 4. TA5 mais BB41.
que é o vaso Yang de conexão, VB41 mais TA5, que é o vaso da cintura, que vê que a ordem de inserção é importante, tá? ID3 e B62, que é o vaso governador, VB1, VB4, VB5, VB6, VB8, VB9, VB15, VB16, VB17, VB19, VB20, VB38, VB43 e VB44. Tá legal? Uma metralhadora de agulha na vesícula biliar. Exatamente. Eu vou dar uma dica aí, tá? Para vocês com relação a esses pontos. Se for mulher, né? Se for mulher, se for ou do gênero, vamos lá, se for do gênero de nascimento feminino, né? Porque a gente tem que ver todos os aspectos aí da pessoa. Se ela nasceu no sexo com o sexo feminino, mas ele pode se identificar com outro gênero. Se ela então você coloca, se nasceu feminino, então o TA5 no lado direito e o VB41 do lado esquerdo. Só. Se a pessoa nasceu no gênero masculino, né, mesmo se identificando atualmente com o gênero feminino ou com outro aspecto aí, espectro, aliás, né? Você vai usar o TA5 do lado esquerdo e o VB41 do lado direito. Tá legal? Então vamos lá. Gênero feminino, gênero de nascimento feminino, TA5 do lado direito e VB41 do lado esquerdo. Gênero de nascimento do sexo masculino, TA5 do lado esquerdo, VB41 do lado direito. Legal? Agora vamos lá, outra combinação, que é o inverso dessa. Gênero de nascimento feminino, VB41 do lado direito e TA5 do lado esquerdo. Gênero de nascimento do sexo masculino, VB41 do lado esquerdo, TA5 do lado direito. Legal? Mantendo aqui a regra. Gênero de nascimento do sexo feminino, ID3 do lado direito e B62 lado esquerdo. Legal? Se for gênero de nascimento do sexo masculino, né, o ID3 do lado esquerdo e o B62 do lado direito. Dito isto, você coloca o restante dos pontos, que é o VB1, VB4, VB5, VB6, VB8, VB9, VB15, VB16, VB17, VB19, VB20, VB38, VB43 e VB44. O pessoal está ansioso aí pela sua combinação. Posso passar minha combinação aqui para vocês, gente? Eu vou falar na ordem, tá? Na ordem para vocês da ascensão do Yang do fígado. Na ordem, ascensão do Yang do fígado. Tá legal? Posso ir? Manda lá. Vamos lá. IG4, na ordem de inserção, tá? IG4, F3. Uma dica, então segue a mesma regra, tá? O primeiro ponto de inserção, se for nascimento de gênero feminino, o primeiro ponto de cada uma dessas combinações, você tem que botar sempre bilateral, você vai começar sempre pelo direito.
gênero de nascimento masculino, sempre começando do lado esquerdo, tá? Legal? Então, vamos lá. IG4, F3, B67, BP6, CS6, Intang, B2, IUAL, né, que é YU, YAO, IUAL, e TA23. Essa é a minha combinação. Pode ver que eu repeti algumas pessoas, o Intang e o AL tá em algumas combinações, tá legal? Que eu vou dar um extra aqui, que eu vou dar para quem tem enxaqueca com retenção de alimentos. Enxaqueca com retenção de alimentos. Enxaqueca com retenção de líquido. Que acontece muito pela ascensão do yang de fígado, né? Aquela coisa do fígado, aquele gosto de guarda-chuva na boca, aquele gosto de fel, né? Que a gente tem, que é a bile, né? Às vezes a gente ou come mal, ou tem alguma coisa e acaba tendo essa ascensão do yang do fígado. Aí você coloca esses pontinhos aqui que eu vou falar para vocês, que é o VC10, E21. Depois que você colocar essa da ascensão do yang do fígado, tu coloca esses, tá? VC10, E21, CS6, o CS6 já tá, né? O E34, E45 e o IG4, que o IG4 ele tá também. Mas pode ser que a pessoa não tenha ascensão do yang do fígado, só tenha essa retenção de alimentos, então você coloca isso. Aliás, não precisa nem ter enxaqueca, tá, gente? Essa combinação aí não precisa ter enxaqueca. Se a pessoa está com aquela ânsia, que comeu mal, não está legal, mas não está com enxaqueca, vocês podem colocar essa combinação. Tá legal? Que é VC10, E21, CS6, E34, E45 e IG4. Nessa ordem. Que a combinação é poderosa para aquela sensação de mal-estar. Isso é melhor do que um antiácido. Tá legal? E muita gente corre pro remédio, fala pro teu paciente, não, vem para acupuntura. Vem para acupuntura que é muito mais eficaz. Então, gente, um abraço. E aí, chegou até aqui e não curtiu ainda? Não se inscreveu? Então, vamos lá. Foi um vídeo longo, porque enxaqueca tem uma série de vertentes. Isso é muito legal. Vai ter outro vídeo aqui daqui a pouco para você. Enquanto isso, ó, vai vendo esses outros 2 vídeos aqui para você continuar aqui no nosso canal, tá legal? Um abraço.